A Princesa Celta. O Despertar de uma Guerreira. Mônica de Castro pelo Espírito Leonel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Sexta parte. Final. Fiz o que fiz porque precisava, sabe? Desculpou-se. Não temos muitas opções por aqui. Mas, pessoalmente, não tenho nada contra você. Que bom, Lorna. Tampouco eu tenho algo contra você. Nenhum ressentimento, nem raiva, nem desejo de se vingar. Não. Você é realmente uma princesa, admirou-se. Devia ser você a governar este lugar. Se fosse eu a governar este lugar, ele não seria, exatamente, este lugar. Tem razão. Que bobagem a minha. Você não pertence a nenhum submundo. Nem você. Eu. Estou aqui há tanto tempo que já me misturei ao ambiente. Não gostaria de sair? Ela não se atreveu a responder, e Alana insistiu, não gostaria. Pode ser, concordou, muito timidamente. Mas Marlon jamais permitiria. Alana olhou para ela com compaixão, naquele momento, mais do que nunca, certa da missão que a levara até ali e da qual Masi a alertara. Sentiu-se forte, corajosa, capaz. E indagou, com muita tranquilidade. Sabe de uma coisa, Lorna? O quê? Descobri que nem Marlon, nem Kelvin tem força para me prender aqui. Você vai embora, retrucou, um tanto incrédula. É o que pretendo. Contudo, há algo que preciso fazer para poder partir. O quê? Levar quantos eu puder comigo. Foi um choque, porém, mais do que tudo, um sinal de esperança. Capítulo 45. Shayla andava desassossegada, caminhando pelas veredas do jardim ensolarado, à procura de Alana. Ela, porém, não se encontrava em lugar algum. Fazia dias que sumira, sem deixar nenhum vestígio, deixando Shayla em inquieta agonia. Ela já havia completado 4 voltas no jardim inteiro, quando Masi veio em sua direção. Sossegue, menina, aconselhou ele. De nada adianta essa sua aflição. Ah, Masi, não sei como você consegue ficar tão calmo, sabendo que Alana desapareceu. Em nome dos deuses, para onde ela pode ter ido? Quer mesmo saber? Shayla levantou as sobrancelhas e respondeu com pressa, é claro que sim. Por que não disse logo que sabe onde ela está? Antes, eu não podia. Queria primeiro me comunicar mentalmente com ela, o que consegui há poucos instantes. Como assim, se comunicar mentalmente? Quando pensamos, liberamos ondas mentais que, magnetizadas por quem possua essa habilidade específica, podem ser percebidas e decifradas. Ou seja, podemos nos comunicar à distância, sem necessidade de contato físico, apenas lendo o que cada um está pensando ou sentindo. Verdade, maravilhou-se, e você fez isso com Alana. Sim, ela está bem, foi capturada por Marlon. Por Marlon? Shayla interrompeu com um grito de susto e indignação. Eu devia saber que aquele demônio estava por detrás disso tudo. Não fale assim. Marlon é só mais uma presa da ilusão. Que ilusão é essa, capaz de tirar Alana daqui, sem ninguém perceber? Pensei que este lugar fosse seguro. E dentro da nossa barreira energética, nada pode nos atingir. Nenhum espírito, cujo padrão vibratório esteja aquém do aqui irradiado, é capaz de atravessá-la sozinho, por mais forte e poderoso que ele acredite que seja. A barreira, contudo, não impede ninguém de sair, porque cada um é livre para ir aonde desejar. Além do mais, uma vez estabelecida a relação mental, qualquer um pode ser atraído para a fonte de onde provém o pensamento que o chama. Foi isso que aconteceu com Alana. Marlon, simplesmente, a chamou e ela foi. Não exatamente. Marlon criou uma relação mental, e ela acabou atraída para o ambiente dele. Mas como Alana conseguiu se locomover tão rapidamente? Pela força do pensamento, que provoca uma espécie de volitação, ou esvoaçamento, instantânea ou não. E Marlon não possui essa mesma força. Ou eu, ou você. Depende. Cada um de nós pode desenvolver essa faculdade, cuja eficiência é o resultado da conjugação do intelecto com a elevação moral, que determina o grau de sutileza da matéria astral.
Quanto mais depurado o espírito, mais tênue a sua composição substancial e, consequentemente, maior facilidade ele terá de usar o pensamento para movimentar-se, e pode fazer isso sem nenhum esforço, de forma natural, quase inconsciente. Espíritos mais empedernidos, mas com inteligência bem desenvolvida, são capazes de se deslocar, também com uma certa facilidade, embora não tão alto nem com tanta rapidez. Falando assim, parece fácil, mas eu mesma nunca fiz isso. Você vai aprender a volitar. Todo mundo aprende. Mas você falou que isso depende do intelecto e da elevação moral. Ele assentiu. Então, como os espíritos lá de baixo fazem para se locomover, já que não possuem nenhum, nem a outra? Não se engane, pois muitos espíritos do submundo são bastante inteligentes. Do contrário, não conseguiriam fazer o que fazem. Outros, porém, não conseguem se transportar dessa forma, porque a falta das duas faculdades deixa o corpo fluídico muito denso, quase compacto e pesado. Alguns até conseguem, embora pairem com lentidão, quase rente ao solo. Outros, de tão espessos, precisam caminhar como fazem os que estão vivos. Entendi. Mas se Alana foi capaz de sair daqui através da volitação, então, ela poderá voltar do mesmo jeito, não poderá? Sim, e era disso que eu estava falando quando você me trouxe suas dúvidas. Ai, Mase, me perdoe. É que fiquei curiosa. Na dose certa, curiosidade é uma coisa boa, pois desvenda os mistérios e estimula o aprimoramento da inteligência. Ela só não pode levar à indiscrição, ao desejo de saber apenas para conhecer as particularidades e os segredos alheios. Não é o meu caso, acredite. Sei que não, mas, voltando a Alana, agora sei que ela está com Marlon, assim como sei que ela pode sair de lá a hora em que quiser. E o melhor é que ela também sabe disso. Se ela sabe, por que não sai, então? Porque ela tem uma missão a cumprir. Que missão? Alana possui um poder mental extraordinário, além de um sentimento inato de querer ajudar o próximo. É uma guerreira habilidosa, justa e complacente, o que a fará lutar para auxiliar os que ali estão presos, inclusive, nosso muito bem conhecido general romano. O que? Então é por isso que ela não vem? Não quer abandonar o amado? Não apenas ele, mas muitos. Alana quer salvá-lo, sim, mas se preocupa com os outros também. E ela vai fazer tudo o que puder para libertar o máximo possível de espíritos. Ela ficou louca. Marlon é perigoso, violento, cruel. E se ele a machucar? Ele não vai fazer isso. Primeiro, porque sente algo por ela. Segundo, porque não pode. Marlon vai fazer de tudo para manter o seu poder, e isso inclui não entrar em embate direto com Alana, para não correr o risco de ser derrotado por ela e, assim, perder o controle hierárquico do submundo que ele comanda. Não podemos ajudar? Devemos nos preparar para receber os espíritos que desejarem vir. É só isso que podemos fazer. Eu gostaria de ir até onde ela está. Mase sorriu e contestou. Não, Shayla, você não pode ir. Por mais que suas intenções sejam boas, você ainda não está preparada. Seu coração está repleto de culpas, de mágoas, de ressentimentos, de raivas. Coisas que podem abrir uma fenda na sua aura e permitir que Marlon finque novos elos energéticos que aprendam ao submundo dele. Isso chocaria a Alana, que permaneceria ainda mais tempo ligada a ele, pois nunca sairia daquele lugar sabendo que você havia voltado a ser prisioneira de Marlon. Tem razão, Mase. É que estou tão preocupada com ela. Estamos aqui, protegidos, enquanto ela está lá, sozinha no meio daquelas criaturas maléficas e horrendas. Ela não está sozinha. Há um Deus que nos atende, a todos, ainda que não tenhamos a menor noção da existência dele, ou que o conheçamos por diversos outros nomes. E Alana tem a proteção especial de Oiá. Alana sempre falou de Oiá, mas eu mesma nunca a vi. Quem é ela? É um espírito iluminado e inteligente, assim como você? Não exatamente. Oiá é uma deusa guerreira do meu povo e tem o domínio dos ventos, das tempestades e dos mortos. Ela é protetora de Alana e a acompanha sempre.
Onde Alana está agora, Oiá possui uma grande influência, pois é ela quem encaminha os mortos no mundo espiritual. Portanto, Oiá fará de tudo para ajudar Alana a conduzir os espíritos que desejarem partir. Oiá também é um espírito. Um espírito ancestral, que caminhou pelo mundo há muitas eras e aprendeu a manipular essas forças da natureza e da vida. Por suas conquistas morais no que se relaciona a esses aspectos, alcançou maior iluminação e desprendeu-se das garras da matéria, prescindindo de voltar à vida em um corpo de carne. Oiá guarda as características derivadas da energia que absorveu e sobre a qual exerce domínio, a fim de bem utilizá-las em favor dos que mais necessitem. E é esse ser que está ao lado de Alana, afirmou, maravilhada. Sim, com Oiá a seu lado, Alana não tem o que temer. Uma sensação de alívio e esperança percorreu o corpo de Shayla, cuja confiança em Masi era absoluta. Mesmo assim, seus pensamentos voaram até Alana, que os acolheu de forma quase imperceptível. Embora não identificasse, exatamente, a fonte de seus próprios pensamentos, que provinham da mente de Shayla, ela sentiu saudade da amiga distante e da linda cidade no mundo invisível superior que ela habitava. Mais do que tudo, Alana precisava sair dali, levando com ela os espíritos que quisessem acompanhá-la. Foi quando uma sombra se moveu perto da parede, assustando-a um pouco. A sombra, porém, nada tinha de assustadora. Nem era uma sombra de verdade, mas alguém que se manifestou através dela e que a dispersou pelo ambiente, convertendo-a em luz passageira, porém, acolhedora. Daquele halo brilhante, surgiu a magnífica, e já familiar, figura de Oiá, que lançou a Alana um olhar firme, porém, amoroso, estendeu na direção dela a espada flamejante e sumiu. Capítulo 46. Por onde caminhavam, tudo era penumbra. Uma meia luz opaca e cinzenta se alastrava até onde a vista alcançava, impedindo Alana de distinguir as coisas ao redor. Pareceu-lhe que se encontrava em uma vila fantasmagórica, em que formas indistintas se misturavam às sombras disformes, envolvidas por brumas espessas e sufocantes. A trilha, coberta de lama, era ladeada por pequeninas construções esculpidas em uma pedra negra e ameaçadora. Mais um pouco, e a vila sombria ficou para trás. Alana e Lorna mantinham-se na trilha onde, aos poucos, a umidade cedia lugar a um chão poeirento e ressequido, que crepitava a cada passada das duas. Ao olhar para o chão, Alana sentiu um calafrio. Pisavam sobre pequeninos ossos, que, ela tinha certeza, eram humanos. Logo adiante, rodeada por uma espécie de cerca ígnea, erguia-se um casarão escuro e pontiagudo, de arquitetura desconhecida para ela. É aqui que ele vive, indagou Alana, entre o assombro e a admiração. Lorna assentiu e estacou, sentindo as pernas paralisarem ante a visão tenebrosa. Tenho que entrar? Perguntou, temendo a resposta. Não precisa. Pode voltar e não diga a ninguém que estou aqui. Está bem. Imediatamente, Lorna tomou o caminho de volta, aliviada por ter sido dispensada de penetrar no covil do druida. Ao se aproximar, o olfato de Alana foi estimulado por uma mistura indefinível de cheiros. Kelvin continuava a misturar suas ervas e outros elementos estranhos. Ela chegou devagar, sem fazer barulho, e foi circundando a estranha cerca, à procura de uma passagem. Não havia nenhuma. Ao concluir uma volta completa ao redor da construção, ela parou e olhou fixamente para o fogo que a rodeava. Ele não produzia nem calor, nem luz, nem sombra. Era apenas uma labareda uniforme e sem vida, como os estandartes que os romanos empunhavam em suas legiões de guerra. Confiante de que nada lhe aconteceria, Alana estendeu a mão e tocou a chama. Para sua surpresa, uma inesperada quentura infiltrou-se em suas veias e disparou estímulos energéticos por todo seu corpo fluídico, produzindo uma sensação de choque elétrico que, até então, ela não conhecia. O medo que sentiu durou o tempo de um piscar de olhos, mas foi o suficiente para ela experimentar uma leve queimação na pele. Mesmo assim, não se deteve. Pensou em Masi, pediu a Oiá que a resguardasse e, rapidamente, recuperou a coragem e a confiança. Sem hesitar, deu um passo à frente e atravessou a barreira ígnea.
Nesse exato momento, Kelvin apareceu na porta, taciturno, desconfiado, ameaçador. Olhou para Alana com espanto, temendo-a por ter cruzado sua muralha ardente e chegado indene ao outro lado. Sabia o que isso significava, entendia a superioridade moral de Alana, que dava a seu campo energético a sutileza de uma armadura natural contra energias densas e perigosas. Para que tudo isso, Kelvin? Ela perguntou de chofre, sem dar a ele a oportunidade de preparar suas escusas e mentiras. Do que é que você tem medo? De mim? De Marlon? Não tenho medo de nada nem de ninguém, respondeu, com irritação. Pois a mim me parece que aqui todos temem todo mundo. Medo é o que domina este lugar e as pessoas que aqui vivem. E daí? É através do medo que se mantém o poder. Quanto mais se inflige medo para assegurar o poder, mais se teme perdê-lo. Um dia, as pessoas acordam, compreendem, reconhecem sua própria força e deixam o medo de lado. E aí, o que acontece? Não estou interessado. Por que está tão agressivo? Pensei que fôssemos amigos. Isso foi em outros tempos. Quando foi que esse tempo acabou e nos transformou em inimigos? Ele relaxou o corpo e olhou fixamente nos olhos dela, à procura de intenções escusas. Como não encontrou nada além de honestidade e leveza, fez sinal para que ela o seguisse e entrou em sua fortaleza. Do lado de dentro, tudo fora arranjado para imitar a antiga caverna que Kelvin habitava nas cercanias da aldeia celta. Nem parecia uma casa. Ele se sentou em uma cadeira esculpida em pedra e indicou outra a Alana. Marlon sabe que você está aqui? Questionou ele. É engraçado, não é, Kelvin? Parece que você teme Marlon, tanto quanto ele tem medo de você. É como eu disse, aqui, todo mundo tem medo de todo mundo. Não se pode confiar em ninguém. Você confiava em mim. O que você quer? Retrucou ele, de má vontade. Não tenho tempo para perder com conversas puéreis. Vou embora e levarei comigo todos os que quiserem partir, revelou prontamente. Por quê? Porque é o certo, é o que devo fazer. Muitos de meu povo se encontram aqui. Você pode vir comigo, se quiser. Ele não entendia bem como Alana tinha certeza de que conseguiria sair dali, mas havia algo nela que o assustou. Naquele lugar sombrio, de repente, ela pareceu o único foco que irradiava luz. Não posso. Ainda que quisesse, não posso. Por quê? Porque, assim como Marlon, finalmente, você conquistou o poder que tanto desejava e pelo qual sempre lutou. Sem poder, nada se conquista, admitiu, em tom de desculpa. Poder é responsabilidade, Kelvin. Quem tem poder não o recebe para si, mas para investir no bem de todos. Vejo que você andou se influenciando pelas palavras bonitas dos seres lá de cima, ironizou ele, apontando para o alto. Essas não são ideias de nosso povo, muito menos, de sua mãe. Sim, aprendi muitas coisas lá em cima, como você diz, e percebi que são verdades que não podemos contestar. Verdades? O que você entende sobre verdades? Entendo que a única verdade possível é o amor. Amor, gargalhou. Isso é para os apaixonados. Ou os muito tolos. Pode rir, se quiser, Kelvin, eu não me importo. A ironia é só uma defesa dos ignorantes. Você fala em amor como se soubesse o que é isso. O que sentiu pelo romano não foi amor, foi apenas paixão. Você não sabe o que sinto por Marcos Tito. Cortou ela, aborrecida. E o amor de que falo vai muito além da paixão, do desejo ou do sexo. Falo do amor pela verdade, pela justiça e pela liberdade, que envolve todas as pessoas, tudo o que existe. Você não sabe o que é isso. Tem razão, eu não sei. E ouvindo você falar, penso que se deixou enganar pelos devaneios dos espíritos lá de cima. Essas coisas não existem, ninguém sente da forma como você está falando. Não se iluda, Alana, você não ama essas pessoas. O fato de você não amar ninguém além de si mesmo não significa que todos sejam iguais a você. Você não aceita o que eu sinto porque não é capaz de sentir. O que você diz são jogos de palavras, nada mais do que isso.
O que pretende, na verdade, é defender o que lhe interessa. Entenda como quiser. De qualquer forma, cada um age de acordo com seus próprios interesses, não é? Como você, que se aliou a um monstro da obscuridade para assegurar seu poder. Eu nunca disse que me aliei a Marlon. Tem razão, você rivaliza com ele e pensa em tomar o poder que ele conquistou. E para quê? Para governar esse mundo de sombras e construir um reinado de torturas e dor. Para tudo, há de haver um equilíbrio. Muitos espíritos não merecem estar em um lugar melhor. Soltos por aí, são capazes de provocar desordem entre os vivos, estimulando-os à prática do mal. E Marlon os contém para assegurar o equilíbrio do mundo. É nisso que você quer que eu acredite. Eu poderia até acreditar, se os espíritos não se tornassem escravos e não fossem obrigados a executar seus serviços sórdidos. Pelo menos, aqui, eles estão controlados. E não são todos que vêm para cá. Os que fixam ligações com o bem são levados para outro lugar, como antes aconteceu com você. Somente aqueles cujas vibrações se comunicam com o mal é que são arrastados para cá. E não se engane, Alana, eles podem parecer sofredores, mas apenas sofrem as consequências de seus próprios atos. Ou você acha que, em vida, foram benevolentes ou piedosos? Nada disso. Todos os que se encontram aqui carregam um fardo enorme de crueldades. Quando caminhavam entre os vivos, foram pessoas malignas, perversas, mentirosas, traidoras e tudo o mais de ruim que você possa pensar que exista na alma humana. Não são seres que derramam luz por onde passam. Ela parou para pensar por alguns instantes, reconhecendo que não havia atentado para aquela possibilidade, que, ela concordava, fazia todo sentido. Em seguida, considerou. Está certo, Kelvin. Pensando dessa forma, acho que você tem razão. Reconheço a necessidade deste lugar e respeito a ordem imposta aqui. É, como você falou, a manutenção do equilíbrio. Que bom que você compreendeu. Mas isso não dá a Marlon, ou a você, o direito de manter prisioneiros os que querem partir. Mais uma vez, você está se iludindo. A maioria só quer partir porque está sofrendo, e ninguém gosta de sofrer. Mas o direito de partir deve ser conquistado e depende da modificação dos valores internos, que rompe os elos de medo, culpa, ódio ou vingança que os magnetizam e os prendem à escuridão que, no fundo, é a extensão da escuridão de suas próprias almas. É por esses que estou aqui. Quero resgatar os que não se harmonizam mais com este lugar, mas cujo medo impede de sair. Esse talvez seja um direito seu, considerou, com serenidade. Mas, como disse antes, não vou com você. Eu sei, já sabia quando vim até aqui. Se sabia, por que foi que veio? Em consideração aos velhos tempos. E para lhe pedir que não interfira. Em vez disso, convença Marlon a libertar os espíritos que quiserem sair, para que uma luta seja evitada. Você não está pensando em declarar guerra a Marlon, está? De jeito nenhum pretendo medir forças com ele. Só o que quero é libertar as pessoas e prefiro fazer isso pacificamente, mas se Marlon enviar seus soldados para me deter, não hesitarei em revidar. E você acha que, sozinha, conseguirá vencer todos eles? Tenho certeza. Eles podem ser muitos, mas são fracos. Eu tenho comigo a força da deusa Oiá, que há de me conduzir rumo à vitória, porque só o que desejo é que o bem se sobreponha ao mal. Kelvin reconhecia que ela era capaz de vencer Marlon, se quisesse. Sabia que a alma de Alana já havia passado por muitas experiências até chegar até aquele grau de maturidade espiritual. Naquele momento, o respeito que sentiu por ela foi mais do que suficiente para lhe mostrar que jamais ousaria levantar armas contra ela. Muito bem, começou a dizer. Farei o que puder para que Marlon libere os que desejarem partir, mas lhe peço algo em troca. O quê? Que você também não interfira em minhas questões com Marlon. Em sua disputa, você quer dizer. Que seja. Não tenho a menor intenção de fazer isso. Não é problema meu. Não pertenço a este lugar e não tenho interesse em me envolver em seus problemas. Só o que quero é partir e levar comigo os que quiserem me acompanhar. Temos um trato, então.
Penso que sim, embora eu não o compreenda. Se deseja o lugar de Marlon, minha decisão poderia favorecê-lo. Se Marlon cair, você estará livre para ocupar o seu lugar. Quem disse que quero o lugar de Marlon? Não quer? Espantou-se. Não, você e muitos outros se equivocam ao pensar que sim. Desejo apenas ter liberdade para praticar minha magia. Não tenho a menor intenção de comandar espíritos aterrorizados e ignorantes. Agora mesmo é que não compreendo. Se não quer o lugar de Marlon, por que me pede para não intervir em suas questões com ele? Não quero que Marlon me expulse daqui. Enquanto ele me temer e me julgar necessário, me manterá a seu lado. Muito bem, concordou Alana, que não via muito sentido nos devaneios de Kelvin. Este é o nosso pacto. Alana se levantou, ainda um pouco triste porque Kelvin não tinha manifestado nenhum desejo de partir com ela. No entanto, precisava respeitar sua vontade. No momento adequado, ele também se sentiria atraído pela espiritualidade superior e talvez chamasse por ela. Quando isso acontecesse, ela estaria pronta para vir em seu auxílio e resgatá-lo, ainda que se houvessem passado vários anos. Capítulo 47. Durante todo o tempo em que estivera com Kelvin, Alana sentira uma presença invisível a seu lado. Pensou que o druida talvez a tivesse visto, mas percebeu que ele nem se dava conta de que havia alguém mais ali. Alana tinha certeza de que Oya a acompanhara e a protegera. Enquanto caminhava de volta, pensava na deusa africana e na força de sua presença. Aos poucos, sentia que algo nela se modificava. A primeira modificação que notou foi em sua própria aparência. Suas roupas haviam adquirido um tom acobreado, como os objetos de terracota que ela costumava fazer quando vivera na África, quando ainda era nenia. Sem querer, ela moldava suas indumentárias à moda africana da época e, seguindo o que intuía da própria Oya, plasmou dois objetos inestimáveis, que revelariam o poder verdadeiro de quem luta pelo bem e que representariam sua força e sua coragem, uma espada de lâmina curva e uma chibata com cabo de cobre. Sobre sua cabeça, surgiu uma coroa simples de estanho, símbolo da terra que fez despertar sua realeza pessoal e moral. Quando chegou a seus aposentos, surpreendeu-se ao encontrar Marlon ali, com Lorna a seus pés, presa por uma coleira grotesca, de 4, como se fosse um animal subjugado. Alana sentiu o perigo da situação, mas entrou confiante, caminhando sem vacilação. O que faz aqui? Questionou ela, evitando olhar para Lorna, que se encolheu à sua passagem. A visão da Alana, transformada e magnífica, causou um choque de surpresa e pavor em Marlon, que logo sentiu a mudança no campo energético da princesa. Ela sempre tivera aquele ar de majestosa imponência, embora fosse possível notar pequenos pontos de medo e insegurança em sua aura. Agora, porém, tudo isso havia sumido, e só o que ele percebia era o poder que emanava de seus gestos. Mesmo assim, ele tentou manter a postura do líder ameaçador e rebateu irado, os olhos chispando a fúria e o fogo com os quais tentava dissimular o medo. Sou em quem faz as perguntas, Alana. Pois então, pergunte, retrucou ela serenamente, sentando-se defronte a ele. O que você foi fazer no reduto de Kelvin? Com ordem de quem saiu de seu quarto e foi até lá? Fui até lá porque quis, sem seguir a ordem de ninguém. É por essa razão que você deve soltar Lorna, que não teve nada a ver com isso. Lorna se encolheu ainda mais, esperando algum tipo de reação violenta por parte de Marlon. Ele, contudo, nada fez. Não porque lhe faltasse vontade, mas porque o olhar penetrante de Alana o intimidou e o fez recuar. Quem você pensa que é, para aparecer aqui assim desse jeito, paramentada como uma princesa africana, ou sabe-se lá o quê? Porque, realmente, você tenta me manter aqui. Pensa que, como sua prisioneira, não poderei empreender contra você nenhum tipo de vingança. Esse é o seu objetivo? Vingar-se de mim? Não, vingança não me interessa, mas talvez a você, sim. Não tenho por que me vingar de você, confessou ele, acabrunhado. Eu a amei de verdade, teria feito qualquer coisa por você. Mas sua mãe mandou me matar, e você me traiu com o romano.
A quem você pensa que engana, Marlon? Tudo o que você tem feito a Marcos Tito se resume à vingança pelo que ele lhe fez no passado. Por que não supera isso? Você mesmo disse que é passado. Ele me matou apenas para demonstrar que podia, para punir a minha desobediência. Explodiu, finalmente. Se não, por que o teria feito? Para proteger uma africana inútil, sem nenhuma importância, uma mulherzinha desconhecida, cuja vida não tinha significado para ninguém. Alana sentiu um calafrio. Afinal, era dela que ele estava falando. Não vejo em que ele difere de você, avaliou, tentando não se deixar abater por qualquer tipo de ressentimento. Ainda hoje, você faz exatamente as mesmas coisas. Não sou nada parecido com ele. E o que importa agora é que sou eu que mando e posso fazer com ele o que bem entender. O centurião deixou de existir, e o general foi reduzido à condição de rato. E Lorna, o que foi que ela lhe fez? Ela me desobedeceu, respondeu com vagar, associando sua própria atitude à de Marcos Tito. E você a está punindo por isso, não é mesmo? Será verdade, então, que você em nada se parece com Marcos? Isso não importa, esbravejou. Sou eu que mando, faço o que bem entender simplesmente porque posso. Você acabou de repetir o que disse a respeito de Marcos Tito. Assim como ele e como muitos outros em igual posição, o que você fez foi dar mostras de seu poder. Quem exerce o comando precisa tomar cuidado para não se deixar corromper pelo poder, porque essa é a maior desordem com que o ser humano pode contaminar o seu íntimo, e a causa das mais perversas desilusões. Basta, Alana, você não está entendendo sua real posição aqui. Você é minha prisioneira, sou eu quem dá as ordens. Há um gesto meu, você pode deixar de existir. Ele parou de falar, admirado com o sorriso enigmático de Alana. Não era ironia nem provocação, apenas um sorriso sincero, verdadeiro, leve, que o fez sentir-se mal. Quando cheguei aqui, disse ela, senti medo, realmente. Pensei que você havia me capturado porque era mais forte, e que eu não conseguiria sair. Mas aprendi muito neste lugar. Vendo e vivenciando os horrores que aqui são cometidos, pude testar minha coragem, avaliar minhas escolhas, experimentar minha determinação e firmar minha vontade. Hoje, Marlon, não tenho medo nem de você, nem de ninguém, e sabe por quê? Por quê? Repetiu ele, num sussurro fascinado. Porque descobri que todo esse poder que você pensa que tem não passa de uma ilusão criada para aprisionar os tolos, os incautos e todos aqueles que enfraqueceram sua vontade por medo ou culpa. E afirmo-lhe, com toda segurança, que estou aqui por vontade própria, mas, na hora em que eu quiser, vou deixar este lugar sem nenhuma dificuldade. E sabe o que mais? Ele não respondeu, subjugado pelo vigor das palavras dela. Posso conduzir os que temem deixar você, porque acham que não podem. Posso fazê-los compreender e acreditar que basta uma pequena manifestação da verdadeira vontade para que eles estejam fora daqui. Eu vou sair, não sem antes estender um rastro de luz que servirá de guia para todos aqueles que quiserem me acompanhar. E isso serve para você também. Jamais, balbuciou ele, a voz trêmula oscilando entre a indignação, o temor e a admiração. E, se quer saber, acho melhor mesmo você ir embora. De que me serve alguém que não me ama e que paga o meu amor com ingratidão? Na verdade, não preciso de você e não a quero mais. Posso ter a mulher que desejar, sem precisar me humilhar nem rastejar a seus pés. Ao dizer isso, puxou Lorna pelo pescoço e beijou-a com selvageria, para depois atirá-la no chão novamente. É claro que o que ele queria era manter a aparência de poder e comando, temendo que seus súditos percebessem sua fraqueza diante de Alana. Se dissesse que ela podia ir, os outros acreditariam que fora uma escolha dele, e não uma decisão que ela tomara e que executaria com uma certa facilidade. Você muda de ideia muito rapidamente, observou Alana. Até há bem pouco tempo, estava seguro de que nunca me deixaria sair daqui, mas agora, sem qualquer explicação razoável, muda de opinião e me oferece a liberdade. Por quê? Porque é o que quero, já disse.
Aproveite a oportunidade e desapareça, antes que eu mude de ideia e mande prendê-la em uma enxovia fétida e escura qualquer. Agora você me ameaça. Essa não é uma conduta condizente com quem diz que sempre me amou. Não abuse da minha boa vontade, Alana. Em nome de tudo o que sentimos e vivemos, quero ser bom para você, mas minha paciência já está se esgotando. Minha decisão agora é definitiva. Quero você fora daqui, ou você sai por vontade própria, ou mandarei expulsá-la, e não será com gentileza. Chega de ameaças, Marlon. Vamos nos poupar tanto desgaste. Eu vou partir, e pouco me importa que você pense que é pela sua ou pela minha vontade. Só não se esqueça do que eu lhe disse antes. Vou levar comigo aqueles que quiserem ir, e vou começar agora mesmo. E, virando-se para o aterrorizado espírito aos pés de Marlon, indagou com amorosidade: o que me diz, Lorna? Lorna se apavorou ainda mais. Olhou para Marlon em busca de um sinal, mas ele se manteve quieto. Apenas puxou a corrente que a prendia, apertando a coleira em seu pescoço. Ela olhou dele para Alana, imaginando se teria coragem de externar o que tentava guardar no mais fundo de seu coração. Aproveitando-se da hesitação dela, Marlon endereçou-lhe um olhar ameaçador e terrível, levando-a a abaixar a cabeça e retrair-se ainda mais. Mas o olhar de Alana também se encontrava sobre ela, e Lorna arriscou erguer a vista um pouquinho, apenas o suficiente para fixar o brilho dos olhos dela. O que encontrou não foi um olhar de disputa nem de provocação. Em vez disso, deparou-se com o semblante sereno da princesa, transmitindo-lhe confiança, dizendo-lhe, sem mover os lábios, que ela era livre para fazer suas próprias escolhas. Foi tamanha a segurança que aquele olhar lhe transmitiu, que ela ergueu a cabeça e, embora sem encarar Marlon, conseguiu falar com relativa firmeza, mas total convicção: quero partir com você, Alana. Não aguento mais viver aqui. Na mesma hora, as correntes se partiram, e Lorna se viu livre da subjugação de seu opressor. Alana se mantinha no mesmo lugar, sem expressar qualquer emoção, mas Marlon não se encontrava mais ali. Havia sumido no exato instante em que Lorna pronunciara as palavras libertadoras, deixando claro que o poder que se atribuía havia cedido diante da superioridade moral daquela que ele julgara, equivocadamente, poder dominar. Capítulo 48. Marlon espreitava pela janela de seu castelo improvisado, à procura de qualquer movimentação suspeita do lado de fora que indicasse a chegada de Alana e seu exército. De vez em quando, virava-se para o interior do aposento, para se certificar de que ela simplesmente não apareceria ali, utilizando-se dos mesmos métodos que ele usava para ir e vir quando bem entendesse, sem que ninguém notasse. Quantos, Kelvin? Indagou ele subitamente, só então se dando conta de que havia chamado o druida à sua presença. Quantos você acha que ela vai conseguir levar? Não sei, Marlon, foi a resposta seca. Talvez, todos aqueles que desejarem. Você acha que são muitos? Não sei, não estou dentro de cada um para saber o que pensam e sentem. Maldita! Rosnou, entre os dentes. E pensar que, um dia, cheguei a amá-la. Não ama mais? Como posso amar alguém que me trai e me enfrenta? Você nunca a amou, Marlon. Foi o seu orgulho que tentou apossar-se dela. Por que diz isso? Porque, se a amasse, a libertaria. Não posso fazer isso. A questão agora vai muito além do amor. Eu sei, é exatamente do que estou falando. Fico me perguntando por que tive a infeliz ideia de trazê-la aqui. Porque pensou que poderia subjugá-la. Mas eu avisei. Você disse que ela não sabia usar o poder. Disse que ela desconhecia o poder que tinha, mas que, a qualquer momento, poderia se dar conta dele e rapidamente aprenderia a utilizá-lo. Como ela consegue isso? É apenas uma menina. Pelo que pude observar, a força provém da bondade da alma. Quanto mais voltada para o bem, mais sucessos a pessoa obtém. Não sei se acredito nisso. Parece-me simples demais. E bondade não empunha armas. Pelo visto, a bondade é a própria arma. Não sei se você reparou que este mundo não é igual ao outro.
O mundo dos vivos sofre a limitação das coisas da matéria, onde os contatos e as percepções são fornecidos pelos sentidos humanos. Aqui, basta uma pequena geração de energia para que as coisas aconteçam, seguindo a vontade de quem sabe manipular as forças energéticas. Não que essas energias não sejam sentidas entre os vivos. Elas são, mas não com a mesma intensidade que aqui. E lá, um ser vivente não consegue manejá-las a seu bel prazer. Ninguém sabe forjar uma espada sem o concurso do aço. Aqui, para que uma espada seja feita, basta que o espírito tenha um pensamento forte o suficiente para apanhar, mesmo sem saber, uma pequenina porção que seja do fluido que se espalha por todo o universo e moldá-lo segundo seus próprios padrões. Kelvin falava mais para si mesmo do que para Marlon, que não conseguira entender praticamente nada de suas explicações. Apesar do endurecimento do espírito, Kelvin possuía uma mente aguçada e uma percepção muito clara das leis do universo, mesmo que todo esse conhecimento ainda não se houvesse difundido entre a humanidade. Você está delirando, comentou Marlon, com um certo desprezo. Fala de coisas inacessíveis à razão de qualquer ser humano mentalmente lúcido. De onde tira essas ideias estapafúrdias? De lugar nenhum, devolveu o outro, que não sentia a menor vontade de discutir sobre aqueles assuntos com um espírito ignorante feito Marlon. Estou apenas divagando. Pois acho melhor você se concentrar em resolver nosso problema. Alana pode destruir este lugar. Não creio que seja essa sua intenção. Ela foi procurá-lo. O que ela queria? Convencer-me a partir com ela, revelou, ocultando o trato que haviam feito. E nada. Não estou disposto a ir. Uma leve frustração anuviou o semblante de Marlon, para quem a ideia de livrar-se de Kelvin não seria assim tão ruim. O druida o auxiliava, mas ele tinha certeza de que, cedo ou tarde, tentaria tomar seu lugar. Você ambiciona minha posição, não é mesmo? Especulou. Por isso se recusa a partir. E você teme que eu a tome de você? Você jamais conseguiria. Afirmou, tentando demonstrar convicção. Mas me causaria um desgaste, é verdade, e creio que podemos evitar isso. No momento, sua maior preocupação não deveria ser eu, mas Alana. Ela é a ameaça iminente. Tem razão, mas o que posso fazer? Mandei que ela partisse, para dar a impressão de que sou eu que decido, mas ela não quer. Não sem meus prisioneiros. Liberte-os. Enlouqueceu de vez, Kelvin. Se os libertar, quem irá fazer nosso serviço sujo? Ou você pensa que vou, pessoalmente, atormentar os vivos, sugá-los, perturbá-los, atrapalhá-los, aliciá-los e tantas outras coisas que os próprios vivos nos pedem e nos pagam muito bem para fazer? Você, inclusive, foi um deles e sabe perfeitamente do que estou falando. Sem escravos para trabalhar, nós é que teremos que fazer essas coisas, e isso não é trabalho para um comandante da minha envergadura. Duvido muito que todos queiram partir. Lorna foi a primeira, prosseguiu Marlon, pensativo. Perdi uma de minhas escravas mais competentes. E se Lorna, que era tão maliciosa, interesseira e desprezível se dispôs a partir, que dirá os que tremem de medo só de me ver passar? Esses são mais fáceis de permanecer. Se tem tanto medo de você, não se atreverão a traí-lo. Quem me garante isso? Não há garantia alguma, mas ouça o que estou dizendo. Conceda liberdade geral e aguarde. Você vai ver que muitos acompanharão Alana, mas muitos permanecerá. Nem todo mundo está disposto a enfrentar o tribunal da consciência, que é o que acontece do lado de lá, onde todos são obrigados a olhar de frente para seus próprios erros, assumi-los e traçar planos de modificação. Alguns têm medo e não acreditam que podem sair, outros se prendem às próprias culpas e creem que merecem todo tipo de punição. E aqueles que não conseguem alcançar maturidade suficiente são jogados em um novo corpo, para seguir os rumos traçados à sua revelia que, normalmente, são de puro sofrimento. Mesmo assim, corremos o risco de esvaziar este lugar, que logo estará cheio novamente. Não sei se você já percebeu que a maioria dos que morrem vem ou é trazida para cá.
Muito poucos, como Alana, alcançam a intensidade da luz e seguem diretamente para regiões mais amenas e sutis. A maior parte se identifica mesmo com a truculência, a opressão e o castigo. E isso só se encontra aqui. Você acha? Tenho certeza. Agora mesmo, quantas batalhas você pensa que estão acontecendo lá em cima? As tribos lutam entre si, os romanos e os celtas vivem se digladiando, há muitas disputas, assassínios, traições, suicídios e toda espécie de morte violenta e pérfida. Os que morrem, como sempre, não sabem para onde ir, não é? Ele assentiu, e nós continuaremos trazendo-os para cá, como sempre foi feito. Marlon refletiu por alguns instantes, ainda sem desviar a atenção da janela, até que considerou. Talvez isso satisfaça Alana e ajude a manter minha dignidade, talvez não. Pode ser que os outros pensem que fiz isso porque estou com medo e enfraquecendo, o que não deixa de ser verdade. De qualquer forma, o risco de você perder é muito grande. Alana tem a proteção de uma deusa estrangeira antiga, que tem poder e domínio sobre o mundo dos mortos, com a diferença de que ela ostenta as armas do bem. E se tem uma coisa que aprendi durante todos esses anos de idas e vindas do mundo da matéria, é que o bem, em última instância, sempre vence o mal. Sinto que, no fundo, você tem razão. Talvez o melhor mesmo seja me livrar de quem não me é leal, mas como fazer isso sem parecer que estou com medo e fui vencido? Por que não chama Alana para um acordo? Tenho certeza de que ela o ouvirá, pois não é de seu interesse medir forças com você. Alana não está preocupada em sair vitoriosa. Só o que quer é ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Muito bem, estou convencido. Dê um jeito de Alana vir até aqui sem ser percebida. Quero evitar especulações. Depois que se foi, Kelvin saiu em busca de Alana, que o recebeu nos aposentos que ela agora dividia com Lorna, que não saía mais do seu lado. Conversaram durante longo tempo, acertando detalhes, traçando métodos, montando estratégias. Ao final, ambos pareciam satisfeitos. E se Marlon aceitasse seu plano e suas condições, tudo seria resolvido sem necessidade de uma guerra nem a desmoralização de Marlon, que manteria intacto seu orgulho e seu poder. Capítulo 49. Quando, alguns dias depois, Marlon viu montado o espetáculo que haviam ensaiado às pressas, sentiu mais medo do que nunca. Kelvin o colocara a par do plano, com o qual ele concordara, apesar da dúvida e do temor de que algo saísse errado. Seguindo os conselhos do druida, Marlon mandou reunir toda sua horda em uma clareira ressequida e abafada, onde o ar cheirava a enxofre e as brumas envolviam e paralisavam as pernas dos participantes assustados. Eram milhares de espíritos amontoados e aterrorizados, muitos dos quais ele nem conhecia. Enfileirados a perder de vista, tinham os semblantes marcados pelas torturas e pelo terror. Em uma das extremidades, foi montado um estrado de madeira bem alto, de onde era possível encarar os presentes. Ali, Marlon posicionou 3 cadeiras. Na do meio, majestosa e imponente, ele se sentou como um rei. À sua direita, Kelvin tomou assento, como seu conselheiro. À esquerda, a cadeira vazia estava reservada a Alana. Todos mantinham silêncio, aguardando não sabiam o que. À exceção de Marlon e Kelvin, ninguém conhecia o motivo da reunião. A maioria achava que se tratava de uma imolação coletiva qualquer, porque tudo era motivo para que fossem castigados. Outros adotavam postura submissa, enquanto se retorciam de ódio e aguardavam uma oportunidade de criar desordem, de agredir e chamar a atenção do mestre, para que lhes fosse concedido um posto na hierarquia do submundo, fosse como sentinela, fosse como carrasco. As reações e os sentimentos eram muitos e os mais variados, misturando-se para gerar uma massa única e sombria de vibração nociva. Subitamente, uma senda se abriu no meio da multidão maltrapilha, que se amontoou ainda mais para dar passagem à magnífica figura de Alana. Os efeitos provocados pela sua presença foram os mais diversos, indo desde a admiração até a revolta, pois muitos reconheciam sua superioridade moral, ao passo que outros a invejavam e só pensavam em destruir tamanha realeza.
Ela andava com a altivez própria dos justos, uma das mãos apoiada no punho da espada presa à cintura e a outra segurando o chicote de tiras ígneas, com o qual ia afastando os que, para impressionar Marlon, se atreviam a investir contra ela. Entre gestos de bondade para com os humildes e vigorosas chibatadas desferidas contra os atrevidos, Alana passou impunemente e, uma vez no estrado, postou-se à esquerda de Marlon. De lá, fitou os rostos confusos que os olhavam, à espera de uma explicação para aquela inesperada assembleia. Depois de uns poucos minutos de agonia, em que Marlon experimentava a reação de seus súditos, ele se adiantou e começou a falar. Mandei reúne-los aqui, hoje, porque tenho algo importante a lhes dizer. A meu lado encontra-se a única mulher que amei em vida e que muitos de vocês já conhecem, a princesa Alana, que liderou os celtas em vários ataques bem-sucedidos contra os romanos. Um som de vivas quase interrompeu o discurso, mas Marlon fez um gesto que o silenciou. Na verdade, vou deixar que ela mesma explique a vocês o porquê desta nossa audiência. Ele fez um sinal para que ela se adiantasse, e Alana postou-se ao lado dele. Esperou alguns instantes, até que as pessoas se acalmassem, e declarou. Após muitas negociações, Marlon e eu conseguimos chegar a um entendimento. Vim para cá trazida por ele, para que governasse ao seu lado, mas hoje, confesso-me movida por outros interesses. Respeito sua posição, contudo, é de meu desejo partir e levar comigo aqueles que desejarem me acompanhar. E Marlon vai permitir uma coisa dessas? Questionou um dos súditos, um espírito de cara amarrada e olhar ameaçador. Assim, de forma gratuita e fácil. Nada é gratuito, muito menos fácil, interrompeu Marlon, exagerando na imponência de sua atitude. Minha concordância tem um propósito firme e objetivo. Quero me livrar dos fracos e incompetentes, a fim de abrir espaço para espíritos de coragem e robustez suficientes para enfrentar qualquer perigo ou desafio. Não estou mais interessado em escravos amedrontados, que choram só de ver a ponta de uma chibata e que demandam um contingente enorme de vigilantes. Não, o que quero agora são soldados audaciosos, fortes e implacáveis, que estejam sempre dispostos a agir para assegurar a sobrevivência do nosso mundo e a realização, cada vez mais eficiente, dos trabalhos de magia para os quais somos regiamente recompensados. E você decidiu tudo isso de repente, de uma hora para outra, ou foi convencido por alguém? Interrompeu o mesmo espírito, talvez, por essa menina atrevida e pretensiosa. Quem ela pensa que é para dizer ao nosso líder o que é melhor para o nosso mundo? Ou melhor, que líder é esse que se deixa convencer pelas palavras doces de uma princesinha mimada? Você está me desafiando? Rugiu Marlon, adquirindo um aspecto horrendo e intimidador. Acha que é capaz de decidir o que é melhor para o reinado que eu conquistei? Vejo aqui aliados, soldados e escravos, rebateu o espírito, tão furioso e aterrorizante quanto Marlon. Nossa sociedade é bem estruturada, hierarquizada de forma a manter a continuidade dos trabalhos pelos quais somos regiamente recompensados, como você mesmo disse. Mas aqui, nada se obtém por bondade, que é o primeiro e maior indício de fraqueza. Tudo é feito pela força, geradora do medo que preserva a obediência. E se o que você pretende fazer não é um ato de bondade, então, confesso que não sei como denominar essa sua atitude. Livrar-se dos fracos, francamente, não convence ninguém. Você é que está enfraquecendo, Marlon, e tenho dúvida se é, realmente, a pessoa mais indicada para nos comandar. Basta! Urrou Marlon, a ponto de explodir de fúria, mandando seus guardas se encarregarem do atrevido. Não vou tolerar nenhum tipo de insubordinação. Minhas ordens não são para ser questionadas, e se alguém mais pensa que pode me desafiar, que crie coragem e se apresente. Ninguém se moveu. Os soldados haviam dado uma surra no insolente, deixando-o estirado no chão, cheio de hematomas colorindo de roxo seu corpo fluídico. Foi o suficiente para aterrorizar os presentes e fazer com que todos se calassem, inclusive, os mais audaciosos e insubordinados. É preciso que vocês compreendam que essa partida está sendo autorizada por mim, não imposta por ela, esclareceu Marlon,
com arrogância e altivez. Faço isso porque quero, porque posso e porque é do meu interesse. Sim, acrescentou Alanna humildemente. Essa foi a decisão de Marlon, a quem serei eternamente grata. Por isso, dirijo-me a vocês, para conclamá-los a me acompanhar. Não tenham medo, pois estarão comigo, e eu os guiarei em segurança para fora daqui. Todo mundo permanecia estático, apavorado demais para dar um passo em qualquer direção. Depois de ouvir as lúcidas ponderações do espírito insolente, ninguém se atrevia a se voluntariar para a partida. Não acreditavam que fosse verdade, mas sim uma artimanha de Marlon para identificar e punir traidores. Notando a hesitação dos espíritos, que nem sequer se atreviam a olhar para cima, Marlon olhou disfarçadamente para Kelvin, que se levantou, ergueu os braços e contaminou o silêncio com sua voz traiçoeira. Conheço Alanna desde menina e não posso negar um certo apreço por ela. Contudo, não foi o afeto que me levou a aconselhar Marlon a deixá-la partir. Foram as próprias ponderações de nosso líder, que viu, na súplica de nossa prisioneira, uma oportunidade de promover uma limpeza em nosso mundo. As palavras dele foram interrompidas por um burburinho de surpresa, que o druida logo silenciou. Sim, não se esqueçam de que Alanna é prisioneira de Marlon e, como tal, suplicou, implorou para que ele a deixasse ir, mas, a princípio, somente a ela. Na verdade, foi ideia de Marlon mandar os covardes junto com ela, para que nosso mundo seja rapidamente desobstruído e renovado, abrindo espaço para espíritos realmente audazes e inteligentes, capazes de executar suas ordens com destreza, astúcia e eficiência. Portanto, não tenham medo. Aqueles que quiserem, aproveitem essa oportunidade, pois será a primeira e a última. Poucos foram os que perceberam a mentira engendrada pelo druida e pelo líder. Espíritos audazes e inteligentes não se renderiam tão facilmente à submissão e poderiam organizar uma rebelião dentro de um mundo naturalmente rebelde. E a última coisa de que Marlon precisava era de espíritos para desafiá-lo e ameaçar tirá-lo do poder. Ainda mais porque Kelvin, que ele pensava ambicionar sua posição, bem poderia aliciar tais espíritos com promessas de recompensas muito mais interessantes do que aquelas que Marlon conseguia obter. Esses, porém, nada disseram, temendo o mesmo destino que tivera o único que se atrevera a expor a verdade por detrás daquela farsa. Muitos, querendo acreditar na perspectiva de liberdade, deixaram-se enganar facilmente e preferiram acreditar na versão de Kelvin. Para esses, pouco importava de onde partira a decisão, se de Marlon ou de Alanna. Só o que conseguiam era pensar que tinham uma oportunidade de, finalmente, ir embora dali. Esta é sua última chance, bradou Marlon, com impaciência. Aqueles que estiverem dispostos a seguir com Alanna, que deem um passo à frente. A princípio, ninguém se moveu, até que uma mulher, passando por entre os soldados, resolveu apresentar-se. Eu quero, falou, e logo se percebeu tratar-se de Lorna. Quero seguir com Alanna, seja lá para onde for. A atitude de Lorna, um espírito acostumado a seguir as ordens de Marlon e de seus antecessores cegamente, encoraja os demais. Primeiramente, ela foi seguida por Brian, seu companheiro de muitas vidas. Aos poucos, outros se aventuraram, e mais outros, e alguns mais, até que um número considerável de espíritos resolveu arriscar a sorte. Depois de algum tempo, metade dos presentes se voluntariou para partir. Os que não quiseram se arriscar foram isolados por um cordão de segurança formado pelos soldados, alguns dos quais, inclusive, escolheram ir. Encerrada a separação, Marlon se aproximou da ponta do estrado e encarou a todos com olhos rubros de cólera. Tolos, estúpidos! Disparou ele, as feições cada vez mais distorcidas pela fúria, sua escolha é a revelação da perfídia. Não sabem que a pena por traição é, outra vez, a morte. Todo mundo se agitou, inclusive Alanna, logo agarrada por vários soldados. Sem entender o que Marlon dizia, apenas sentindo um medo atroz, muitos tentaram voltar atrás, o que se demonstrou impossível. Foi você que nos deu essa escolha, justificou Lorna, começando a identificar as tramas da armadilha.
Não pode acusar-nos de traição por havermos aproveitado a chance que você mesmo nos ofereceu. Idiotas! Não percebem que eu estava apenas testando sua lealdade? Que eu jamais me deixaria levar por essa fraqueza chamada bondade e libertaria os escravos que são meus por direito? Como foi fácil enganá-los! São todos traidores, indignos de continuarem sendo meus súditos. E a pena por traição é a morte. Você disse que não era bondade. Protestou alguém, suplice, que era sua vontade, sua forma de fazer uma limpeza. Conheço bem a mentira que inventei para testar sua lealdade, interrompeu ele, agora com ar de ironia. Quero fazer uma limpeza, sim, mas livrando-me dos traidores. Eu jamais permitiria a meus escravos seguirem, pacificamente, uma traidora. Quem assim o fizer é tão traidor quanto ela. Por que está fazendo isso, Marlon? Questionou Lorna, incrédula. O que você vai ganhar nos matando? De uma maneira ou de outra, ficará sem os seus escravos. Minha intenção não é manter escravos, mas fazer de vocês um exemplo para aqueles que pensam que estou enfraquecendo, como sei que muitos pensaram, embora não tivessem coragem suficiente para o dizer. É bom que isso fique claro agora. Que ninguém mais pense em me trair, pois a única coisa que conseguirão é a morte. Como assim, a morte? Questionou Brian, sem entender. Pois se já estamos todos mortos. Prestem atenção, espíritos pérfidos e ignorantes. Estrondeou Kelvin, de repente, assumindo um aspecto tão ou mais aterrador do que Marlon. Então não sabem que o espírito pode ser aniquilado e, de uma hora para outra, deixar de existir. Ele cai no limbo, no esquecimento, de onde nunca mais poderá sair, porque será como se nunca houvesse existido. Aqui, ao menos, vocês eram alguém. Agora, não serão nada e nem poeira restará de vocês. Foi um desespero geral. Muitos tentaram retroceder, mas foram impedidos pelos soldados, que os aprisionaram e fizeram ajoelhar-se diante do estrado. Os espíritos, aterrorizados, choravam e imploravam perdão, jurando lealdade dali para a frente. Tudo em vão. Bem presos pelos soldados, permaneciam enfileirados, à espera da execução de sua sentença. Marlon, o que está fazendo? Inquiriu Alana, livrando-se dos que aprendiam e avançando para ele. Na mesma hora, ela foi novamente contida pelos soldados e atirada na cadeira, onde correntes invisíveis se trançaram ao redor de seus braços e suas pernas, impedindo-a de se mover. Alana olhou para Marlon com uma expressão indefinível e cerrou os punhos, tentando se libertar. Lágrimas chegaram a subir-lhe aos olhos, fossem de surpresa, fossem de decepção, mas era impossível dizer. Ela aquietou os impulsos de se soltar e permaneceu encarando Marlon, até que seus lábios se abriram, e ela disparou, coberta de ira. Traidor! Traidor, eu! Objetou ele, mostrando a multidão aterrorizada. Creio haver algum engano. Não fui eu que escolhi me aliar ao inimigo. Maldito! Acreditei em você. Disse que ia nos deixar partir. Você acreditou mesmo que eu ia deixar você sair calmamente, levando todos os meus escravos. Se pensou, é mais tola do que eu imaginei. Isso só demonstra a sua ingenuidade, e pessoas ingênuas não estão preparadas para comandar ou liderar. O verdadeiro líder não se deixa enganar nem se entrega, de boa vontade, nas mãos do inimigo. Ela agitou as mãos, sem sucesso, pois estavam firmemente atadas aos braços da cadeira. Ia dizer alguma coisa, porém, foi imediatamente amordaçada, ao mesmo tempo que, dentre a multidão, um homem se adiantou. Grilhões atavam seus punhos e seus tornozelos, mas ele conseguiu caminhar até a frente, ainda que com muita dificuldade. O corpo todo sangrava, coberto de cortes e lesões produzidas à espada. Marlon, seu demônio, deixe-a em paz! Bradou, furioso, logo contido por soldados robustos. Será que sua covardia não tem limites? Por que não desce aqui e me enfrenta sozinho, de igual para igual? Impulsivo como sempre, não é, general? Retrucou Marlon, fitando Marcos Tito com desdém. Pelo que vejo, quer ser o primeiro a juntar-se a ela. Tragam-no.
Alana chorava, comovida com as palavras sinceras de Marcos Tito. O romano foi postado de joelhos diante de Marlon, que cuspiu no rosto dele, revelando todo o seu desprezo. Depois, voltou a aproximar-se da ponta do estrado, onde a multidão permanecia comprimida, apavorada demais para falar. Durante alguns enervantes minutos, deixou-se ficar ali, servindo de elemento intimidador para os espíritos, até que se decidiu a falar. Esta mulher entrou aqui, hoje, certa de que havia me convencido, com palavras doces e vazias, a libertá-la e a vocês, mas vejam só o que aconteceu. Fingi concordar com sua artimanha e inventei a desculpa de que libertaria os fracos, para renovar minha fiel horda, e assim o fiz para imprimir maior veracidade ao plano. Afinal, ninguém acreditaria na minha benevolência, não é mesmo? Ela se tornou, mais uma vez, minha prisioneira, e os traidores serão aniquilados para servir de exemplo aos rebeldes e insolentes. O rosto de Marlon exibia um ar de terrível satisfação. Aproximando-se de Alana, que o fitava com ar de desprezo e decepção, retirou a espada de sua cintura. A lâmina reluziu tão intensamente, que chegou a machucar seus olhos, mas ele resistiu às pontadas de dor e acercou-se de Marcos Tito. Agora diga-me, general, quer ser o primeiro a juntar-se a ela? O olhar de Marcos era de puro ódio. Não tinha medo da não existência, mas sofria pelo fato de que nunca mais tornaria a ver Alana. Ele olhou para ela, que o encarava com angústia, e respondeu sem hesitar. Sim. Sem pensar duas vezes, Marlon desceu a espada sobre o romano, desferindo-lhe um golpe certeiro e fatal. Na mesma hora, ele desapareceu. Em seu lugar, nenhum resquício ficou, nada que indicasse que, poucos segundos antes, o espírito de um homem estivera ali. Os que acompanhavam o ritual estacaram atônitos, desesperando-se ainda mais. Impedidos de se mover por amarras invisíveis, entregaram-se à lamúria e ao pranto agonizante. Um soldado ergueu Lorna pelo braço, conduzindo-a para o lugar que se havia convertido em patíbulo. Não tenham medo, ela procurou confortar. Não há mal que dure para sempre. Uma bofetada desferida em sua boca fê-la calar-se. O soldado a colocou de joelhos diante de Marlon, que fez com ela o que havia feito com Marcos Tito. Imediatamente, ela também desapareceu e, assim, um a um dos que se ofereceram para seguir Alana. Os espíritos, aterrorizados e incrédulos, seguiam chorando, lutando para se libertar, implorando perdão, mas de nada adiantou. O destino foi igual para todos. Quando tudo terminou, a planície estava quase vazia. Mais da metade havia sido levada ao extermínio. Os que permaneceram sentiam alívio por não terem caído na armadilha de Marlon, esperançosos de que, dali para frente, fossem recompensados por sua inabalável lealdade. Alguém mais? Marlon gritou, mas todos se retraíram, em silêncio. Muito bem, agora só resta a responsável por tudo isso. Está pronta para deixar de existir, Alana. Alana tinha uma expressão indefinível. Era impossível ler o que lhe ia no pensamento. Contudo, parecia serena, tranquila, como se estivesse em paz consigo mesma, talvez conformada com seu destino. Apesar de lhe haverem retirado a mordaça, ela não disse nada. Olhou de Kelvin para Marlon calmamente e assentiu. E a última coisa que ela registrou do olhar dele foi uma profunda tristeza. Capítulo 50. Havia um sem número de espíritos aglomerados no jardim. Muitos agitavam as mãos, outros a chamavam pelo nome, outros mais choravam e riam ao mesmo tempo. Todo mundo estava ansioso, mas a verdade é que ninguém sabia bem o que havia acontecido. Masi lhes prometera notícias de Alana, contudo, até aquele momento, nada lhes fora dito. A algazarra foi tanta, que ela abriu os olhos. A princípio, não divisou muita coisa, apenas uma gigantesca mancha branca se derramando em todas as direções. Aos poucos, percebeu que eram as paredes de um quarto, que ela reconheceu imediatamente. Já estivera ali antes, não fazia muito tempo. Masi, ela chamou baixinho, sentindo a garganta arder, de tão seca. Masi. Na mesma hora, a porta se abriu, e Masi entrou, seguido por Shayla.
Alana tentou se levantar, mas a cabeça doía imensamente, como se houvesse bebido vinho demais. O que aconteceu? Indagou ela, esforçando-se para ajustar os pensamentos ao presente. Estou de volta. Sim, Alana, você está de volta, confirmou Masi. Você conseguiu. Consegui? Estão todos aqui? Todos os que quiseram vir. Marcos Tito. Ele assentiu. Lorna, Brian. Sim, todos. Ela deitou a cabeça no travesseiro e chorou. Não eram lágrimas de angústia ou desespero, mas de alívio e gratidão. O que são esses gritos? Tornou ela, apurando os ouvidos ao ouvir seu nome surgindo em meio ao alarido. Os que você salvou, esclareceu Shayla. Estão todos preocupados, ansiosos para vê-la e agradecer-lhe por sua libertação. Preciso vê-los. Quero falar com eles. Sente-se bem para isso? Quis saber Masi. Sinto-me ótima, um pouco tonta, mas feliz. Acha que consegue caminhar até lá fora? Sim. No momento em que se decidiu a sair, Alana plasmou a indumentária com a qual passaria a se apresentar dali em diante. Vestiu-se com um vestido avermelhado, em tom de argila queimada, cingiu a cintura com a espada e o chicote, e colocou na cabeça a singela coroa de estanho. Ladeada por Shayla e Masi, chegou à porta do edifício que servia de hospital. Assim que a viram, os espíritos começaram a gritar, aclamando-a com entusiasmo e emoção. Alana também emocionou-se. Alguns rostos eram familiares, espíritos que ela vira aprisionados nos subterrâneos de Marlon, muitos torturados e, para sua surpresa, até alguns soldados, antes cruéis e implacáveis. Nem todo mundo saiu para fugir dos maus tratos, esclareceu Masi, notando a confusão no olhar dela. Muitos saíram porque queriam mudar de vida, não estavam mais satisfeitos com sua vida de crueldades. Arrependidos, dispuseram-se a se modificar. Onde está Marcos Tito? Ele está bem, mas ainda sem condições de se movimentar com facilidade. Marlon impôs severos danos a seu corpo fluídico. Mas não se preocupe, ele está se recuperando. Você poderá vê-lo mais tarde. Lorna, porém, está ali. Alana seguiu a direção em que Masi apontava e viu Lorna entre os espíritos, vestida em uma túnica clara, com uma expressão de indizível felicidade no rosto. O que acontecerá com eles? Cada um seguirá o próprio destino, uma nova encarnação. Mas isso é outra história. Por que não fala com eles agora? Alana sorriu e se virou para a multidão. Todos a encaravam com expectativa, expressando, pelo olhar, a imensa gratidão que sentiam pelo que ela havia feito por eles. Aguardou até que todos se acalmassem e tomou a palavra. Meus amigos, muito me alegra saber que todos conseguiram sair e que estão bem agora. Sinto pelos momentos de angústia antes da partida, mas foram necessários. Foi preciso criar e manter uma farsa para que todos fossem libertados sem ofender os brios de Marlon, pois nunca foi minha intenção desmoralizá-lo nem medir forças com ele, nem provocar uma luta em seus domínios. Lamento que vocês tenham sentido medo e que tenham acreditado que seriam levados ao aniquilamento. Creio que Masi já deve ter lhes explicado que isso não é possível. A morte, verdadeiramente, não existe, e agora vocês sabem disso. Tudo foi articulado para que vocês pensassem que iam deixar de existir e pudessem desaparecer sem levantar suspeitas nem provocar questionamentos. A espada com que a deusa Oya me agraciou foi especialmente preparada para amortecer os golpes e levá-los à inconsciência, a fim de que pudessem ser puxados por Masi sem maiores danos, seguindo a linha invisível traçada pelas tiras do meu chicote. Fazendo isso, mantive o orgulho de Marlon, e saímos de forma pacífica, embora envolvida por uma encenação dramática de exibição do seu poder. Mas isso não importa para nós, importa. Porque o verdadeiro poder vem das pessoas que acreditam no bem, e todos nós acreditamos no bem quando escolhemos que era hora de partir. Seguiu-se uma explosão de aplausos e vivas, que ela aguardou pacientemente terminar para então prosseguir. Hoje, mais do que nunca, acredito que só o bem é capaz de nos salvar e que a liberdade é o resultado do somatório das virtudes que vamos conquistando ao longo de nossas muitas vidas.
Disso resulta a eterna justiça, cujo significado maior é o sentimento de plenitude que preenche o coração de quem sabe que agiu em conformidade com o bem e fez o que é certo. Agindo sempre com essa certeza, alcançaremos a verdadeira paz, que não decorre da quietude do mundo, mas é conquistada pelo interior da alma fortalecida pela verdade e que não se deixa abalar pelas vicissitudes da vida. Este é o caminho que devemos trilhar, se desejarmos atingir o verdadeiro objetivo da nossa existência, desenvolvendo o sentimento maior de todo o universo, que é o amor. Por isso é que lhes digo, agradeçamos ao único Deus que nos governa e assiste, e sigamos juntos como pessoas de bem, dispostas a lutar pela consolidação da paz, da liberdade, da justiça e do amor. Os presentes deliravam, envolvidos pelo arrebatamento causado pelas palavras de Alana. Encorajados pela aura de empatia que dela emanava, os espíritos se aproximaram para abraçá-la. Ela correspondeu aos abraços com alegria e boa vontade, sentindo um amor inexplicável por aquelas pessoas, a maioria, desconhecida. Eles a envolveram, conduzindo-a para o meio do jardim, e ela se deixou levar, satisfeita com o halo de pura felicidade que irradiava em todas as direções. Ali, sentaram-se com ela ao centro e entoaram canções que ela não conhecia, mas que tocaram profundamente seu coração. Falavam de tudo em que ela acreditava, de amor, de felicidade, de liberdade, de justiça. Exaltavam a amizade, a confiança, a esperança e a coragem. Por fim, ao final, louvaram sua abnegação e encerraram com a palavra que eles julgavam mais adequada naquele momento e que resumia tudo o que sentiam pelo que ela lhes havia feito: gratidão. Quando ela retornou à sua habitação, sentia-se consumida por um bem-estar que não conseguia descrever. Talvez aquela fosse a verdadeira felicidade, um sentimento de realização absoluta e inabalável. Sente-se bem? Perguntou Masi. Emocionada. Nunca pensei que fosse capaz de sentir tanto amor pelas pessoas. Você está pronta, Alana. Seu coração não encontra mais ressonância nas agruras do mundo. O que quer dizer com isso? Quero dizer que você não precisa mais reencarnar, se não quiser. Será mesmo, Masi? Sinto que ainda preciso ajustar alguns vícios. Que vícios? Orgulho, por exemplo. Você não sabe como foi difícil permitir-me ser humilhada por Marlon, sem reagir. Deixei que ele me aviltasse, escarnecesse e desdenhasse de mim. Confesso que, em muitos momentos, tive vontade de revidar, de saltar daquela cadeira e desafiá-lo para um duelo. Mas conseguiu se conter e não fez nada disso. É verdade. Em nome de um bem muito maior, você conseguiu dominar o próprio orgulho, e é aí que está o mérito. Quando não possuímos determinado vício, fica fácil não nos deixarmos levar pelo estímulo à reação. O mais difícil é resistir quando aquilo está dentro de nós, porque isso exige muito esforço, determinação e uma grande vontade de vencer a nós mesmos. Por isso, não se culpe por ter se sentido humilhada. Ao contrário, felicite-se por ter conseguido vencer o impulso de devolver a humilhação. E o medo? Fiquei apavorada, pensando que talvez Marlon houvesse mudado de ideia e me traído realmente. Natural. No que se refere a nossas próprias atitudes, podemos confiar que faremos exatamente aquilo que pretendemos, de acordo com os bons princípios que já se encontram plenamente estabelecidos em nós. Mas quando se trata do outro, não temos como saber. Não podemos ler o que vai no coração do próximo, e se ele já nos deu motivos para desconfiança, é natural que fiquemos inseguros. Nesse caso, porém, mais importante do que não confiar em Marlon foi a confiança que você depositou em si mesma e no Deus que nos ama e nos guia. Foi por isso que você não falhou. Oiá esteve o tempo todo ao seu lado, transmitindo a você a coragem necessária para enfrentar e vencer aquela disputa. E você venceu, porque a força de Oiá, que agora também é sua, foi retirada da força maior que se chama Deus. Tem razão, Masi, mas isso é algo que ainda preciso resolver dentro de mim. Há tempo para isso. Seja qual for a sua decisão, tenho certeza de que será a melhor para o seu crescimento. E agora, que tal visitar seus companheiros de jornada? Ótima ideia!
Mal vejo a hora de falar com Marcos Tito. Não é bem a esse companheiro específico que me refiro, gracejou ele, que conhecia os sentimentos dela, mas aqueles que se encontram ainda encarnados no plano terrestre. Mais especificamente, sua mãe. Eu posso? É claro que pode. Então, eu quero, mas só depois de visitar meu general favorito. Capítulo 51. Por mais que tentasse, foi difícil para Alana conter a emoção e a tristeza ao se deparar com Marcos Tito. Como Masi dissera, seu corpo fluídico havia sofrido severos danos, que os médicos do espaço tentavam curar. Ela o encontrou sentado em um banco do jardim, o corpo coberto de ataduras, os olhos cerrados, com o rosto voltado para o sol. Parecia sereno, usufruindo, com prazer, daquele momento de troca energética com a natureza. Ela estava sozinha. Aproximou-se dele com cuidado e parou à sua frente, tapando os raios de sol. Sentindo a súbita frieza da sombra em seu rosto, Marcos abriu os olhos, reconhecendo Alana imediatamente. Você veio, constatou ele emocionado, oferecendo a ela o lugar a seu lado. Não podia deixar de vir. Queria muito saber como você estava. Não tão bem, como pode ver. Mas vou me recuperar logo. Creio que sim. Fez-se um silêncio momentâneo, no qual os dois permaneceram fitando as flores do jardim, que brilhavam, banhadas pelo sol. Gentilmente, ele segurou a mão dela e encarou-a com tristeza. Estive conversando com alguns espíritos, disse pausadamente. Eles me aconselharam a reencarnar tão logo possível. E você, o que acha? Não sei, confesso que tenho um pouco de receio, mas não vejo outra solução. Acho que tenho muito que corrigir dentro de mim mesmo. Por que diz isso? Em vez de responder, ele fez outra pergunta. Diga-me, Alana, o que você sente neste momento? Paz, foi a resposta imediata. Pois eu sinto raiva, muita raiva. Raiva de mim, dos bretões, de Marlon, da minha terra. É uma emoção poderosa, que tento dominar, mas não consigo. Sinto que minha vida é direcionada pela raiva. Você passou por muita coisa, ela tentou justificar. E você também, todavia, conseguiu encontrar a paz. Não se cobre tanto, Marcos. Todos nós temos imperfeições, eu sei, mas sinto que as minhas imperfeições são maiores do que minhas virtudes, se é que possuo alguma. Você está sendo severo demais consigo mesmo. Estou sendo realista. Estou aqui, sendo tratado por pessoas que nunca me viram, mas que se dedicam a me curar como se eu fosse um ente querido. Não sei se faria o mesmo por elas. E isso importa? Sim, elas são desinteressadas, e eu, egoísta. Elas são amorosas, ao passo que eu só sinto raiva. Elas são boas e sinceras, o que me causa uma certa inveja, porque não consigo ser assim. Ajo conforme meus próprios interesses, ainda que tenha que fazer mal a alguém. Resumindo, sou desprezível. Você é humano, ou pensa que a maioria das pessoas é diferente de você. Você é. Talvez, mas isso não significa que você também não possa vir a ser, um dia. Um dia. Quando será isso? Vai depender de você, da sua vontade de se modificar e da força interior que empregar nesse propósito. Pelo visto, vou levar alguns séculos. Não se torture. Em vez de se culpar pelos seus erros e defeitos, por que não se concentra em traçar os rumos de uma nova encarnação e dar a si mesmo a oportunidade de fazer algo melhor? Só assim conseguimos aprender e crescer. Você tem razão, como sempre. Mas eu sei como as coisas funcionam. Lembro-me de algumas vidas passadas e andei conversando com as pessoas por aqui. Reencarnação é sinônimo de sofrimento, porque os ajustes tendem a ser doloridos. Mas não precisam ser. Você pode escolher uma forma mais útil e menos sofrida de reequilibrar sua própria vida. Como, se o mundo não comporta boas atitudes? Não culpe o mundo pelas suas próprias dificuldades. O mundo pode ainda ser um lugar cruel, onde o sofrimento brota em cada ser, mas não precisará ser sempre assim. À medida que a humanidade avançar, o mundo avançará com ela.
Todavia, se nos recusarmos a nos enfrentar a nós mesmos, permaneceremos na estagnação, e o mundo caminhará a passos muito lentos. Não quer tentar ajudar a melhorar as coisas. Quem sou eu para conseguir algo assim? Uma pessoa como eu, como todas as outras. Talvez eu tenha amadurecido mais depressa, mas isso não veio de forma gratuita. Tive que me esforçar muito no decorrer das minhas existências, até que compreendi. Isso vai acontecer com você também. Você está livre das encarnações, não está? Mase diz que sim, mas eu ainda não me decidi. Por que não? Como você, tenho minhas próprias dificuldades a vencer. Mas você não sente mais vontade de voltar ao planeta, sente? Na verdade, não. A vida na matéria se tornou atrofiada para os meus anseios. Estranho, não é, Alana? Sempre gostei da vida e admito que tenho vontade de retornar ao mundo. Acho que ainda estou contaminado pelas ilusões do prazer e quero sentir tudo novamente. Por outro lado, tenho medo. E se eu renascer aleijado ou coisa parecida? Vá com calma, Marcos. Escolha algo que você sabe que poderá vencer. Há espíritos aqui encarregados de nos orientar nessas escolhas. Procure-os, converse com eles. Tenho certeza de que, juntos, encontrarão algo que seja adequado às suas necessidades e compatível com sua capacidade de suportar a dor. E se eu não conseguir chegar a nenhuma conclusão? Na certa, serei obrigado a enfrentar o que outros escolherem para mim. Se quer evitar a reencarnação compulsória, prove que é capaz de uma escolha sensata. Você vai me ajudar? No que eu puder. Fico mais tranquilo assim, porque algo me diz que você está a um passo de se tornar uma deusa ou algo parecido. Alana riu com vontade e protestou de bom humor: nossos muitos deuses são criações humanas, que tentam dividir aspectos únicos de uma divindade só. Há um único e verdadeiro Deus, e os demais são apenas emanações de seus vários atributos. Mas você é diferente, Alana. Suas atitudes não são ditadas por interesses próprios, mas pela total ausência deles. Deixe isso para lá, Marcos. Quero que você pense em si mesmo. Mais tarde, se você quiser, posso ajudá-lo a elaborar as circunstâncias básicas de sua próxima encarnação. O que acha? Acho maravilhoso. Vou me sentir muito mais seguro se você me ajudar. Combinado, então. Voltarei aqui depois, e traçaremos um plano juntos. Você já vai? Tenho que ir. Mase está me esperando para uma missão. Está bem, não quero atrasá-la. Despediram-se com entusiasmo, e Alana sabia que faria o possível para ajudar Marcos Tito a planejar sua próxima encarnação. Mas ela não se iludia. Vislumbrava um caminho tortuoso para o general, que não diferia muito das outras pessoas daquela época. Havia muitos conflitos internos que precisavam ser resolvidos, muitas culpas, muitos medos e, acima de tudo, como ele mesmo dissera, muita raiva infundida em seu coração. Epílogo. Em companhia de Mase, Alana voltou ao orbe terrestre, apenas para ver como prosseguia o desenvolvimento da Terra. Em seu país, os romanos continuavam dominando os celtas, e pequenas rebeliões surgiam esporadicamente, todas contidas pelas legiões invasoras. Em Brigância, não foi Cartimando que Alana encontrou reinando sobre os brigantes, mas um homem que ela não conhecia, embora intuísse de quem se tratava. É seu pai, Venúcio, esclareceu Mase. Ele declarou guerra à sua mãe e reconquistou Brigância, embora saibamos que seu reinado não perdurará por muito tempo. Por que não? Alana quis saber. Porque os romanos, em breve, reconquistaram essas terras e expulsarão seu pai definitivamente. Mas o que aconteceu, Mase? Como meu pai conseguiu vencer os romanos e invadir Brigância? Contando com o apoio de outras tribos. Sua mãe pediu ajuda aos romanos, mas eles, envolvidos com outras prioridades, só puderam enviar tropas auxiliares. Meu Deus, e onde está minha mãe? Ela fugiu para uma fortaleza romana. Quer ir até lá? É claro que quero. Na mesma hora, viram-se em um aposento todo feito de pedra, onde Cartimando se encontrava, deitada em uma cama perto da janela.
Tinha o semblante abatido, olheiras profundas e alguns fios brancos misturados ao rubor de seus cabelos. Quando eles entraram, ela sentiu-lhes a presença e, mesmo sem saber que se tratava de sua filha, a lembrança de Alanna brotou espontaneamente em seus pensamentos. A um gesto de Masi, Cartimando-a sentiu uma inexplicável sonolência e, poucos instantes depois, adormeceu. Seu corpo fluídico se desprendeu do físico, e ela se encontrou lado a lado com a filha, de cuja morte soubera pelas informações dos romanos. Alanna! Exclamou ela, atirando-se nos braços da princesa. Disseram-me que você havia morrido, mas você está aqui. Eu morri, mãe, mas não como você pensa. Vivo apenas em espírito agora. Ah, Alanna, você não sabe o quanto eu sinto por tudo o que lhe fiz. Jamais deveria tê-la deixado partir. Parti porque quis me aliar a Boudica, e não havia nada que você pudesse fazer para me impedir. E de que adiantou? Boudica morreu, e você também perdeu a vida. Pior, perderam a guerra. Aconteceu como tinha que ser. Mas não vim aqui para isso. É passado, e as coisas já estão estabelecidas. Vim para saber como você está. Como você vê, acabada, aniquilada por seu pai, vivendo de favores dos romanos. E Velocatus? Não sobreviveu ao ataque. Lamento. Eu também. Tenho certeza de que, se ele estivesse vivo, estaria aqui, me ajudando a traçar um plano para reconquistar Brigância. Muito em breve, Brigância estará nas mãos dos romanos, e não creio que eles pensem em deixar que você reine novamente. Tem razão, estou acabada. Tenha paciência, tudo acontece no momento oportuno. Por mais que Alanna quisesse, não podia falar abertamente com Cartimando-a. Sua mente ainda primitiva não alcançava os ideais que moviam sua filha, de forma que Alanna só pôde amparar a mãe e tentar levar-lhe algum conforto. Tenho que ir, mãe, disse Alanna, depois que ela se acalmou. Mas não se preocupe, existe um Deus acima de nós que nunca nos desampara. Cartimando-a não ouviu mais, mas havia feito uma transfusão de energias calmantes, que a conduziram de volta ao corpo e a mantiveram presa ao sono. Vamos, não podemos fazer nada por ela. Para onde, Masi? Gostaria de ver Boudica. Sabia que ia pedir isso, mas, infelizmente, não será possível. Por quê? Boudica está em um lugar inacessível no momento. Devido a seus atos de implacável violência, além de ter assassinado as filhas e tirado a própria vida, está em um lugar obscuro, nos subterrâneos do planeta. Marlon a pegou, apavorou-se. Não, ela e todo seu exército estão reunidos em uma cidade no astral inferior, mas há espíritos de luz tomando conta deles, embora à distância. O que isso significa, exatamente? Significa que eles não estão sozinhos. Boudica pode ter sido cruel, mas, à sua maneira, só o que queria era libertar seu povo. Há muitos elementos favoráveis e desfavoráveis pesando na balança de sua consciência, embora ela precise ainda de um bom tempo para que o equilíbrio aconteça. Entendo. Sente alguma raiva dela? Ressentimento, ódio, desejo de vingança? Nada disso. Gostaria de ajudá-la, se puder. Um dia, isso será possível. Ela também não lhe guarda rancor. Ao contrário, arrepende-se do ato impulsivo que lhe tirou a vida e, intimamente, lhe pede perdão. Alanna não disse nada. Sentiu uma tristeza em seu coração, por ver as pessoas que amara um dia vivendo momentos de amargo sofrimento. No entanto, compreendia os mecanismos de evolução do espírito e confiava na justiça de Deus. Vamos para casa, Masi. Não temos mais o que fazer aqui. Masi sorriu e segurou a mão dela. A tarde chegava ao fim, e nuvens cor-de-rosa pontilhavam o céu, onde o sol rubro iniciava seu ritual de recolhimento. O vento soprava entre as árvores, jogando ao chão as folhas de outono amarelecidas. Ela fitou o horizonte, sentindo a energia do momento. Naquela hora rubra, pareceu-lhe que Oiá deslizava na ventania, movimentando as energias do mundo. E quando Alanna se lançou no tempo, foi como se seu corpo inteiro fizesse parte daquela vibração,
Como se ela, de uma hora para outra, não fosse mais a pequena princesa celta, mas a própria representação da deusa Oiá. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.